Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria, em nome de todos os diretores do Instituto Lato Sensu, os professores, em especial o professor Rimo Braga e o professor Adriano Costa, que são aqueles com quem eu tenho um contato mais próximo, agradecer pelo convite. Fico lisonjeado pelas palavras que foram colocadas aqui, certamente influenciadas pela amizade, pelo contato, mas o que não nos deixa de trazer muita satisfação de poder vir aqui contribuir com esse projeto que já foi apresentado aqui para todo mundo. É um projeto realmente bastante ambicioso e me parece que pela estrutura que hoje o Instituto tem, por esse corpo docente que foi trazido, que foi angariado, me parece que vai ser realmente um projeto bem sucedido. E eu vi justamente por tê-los, os professores Rimo e Adriano, como avalistas dessa instituição, já que, por ser de outro estado, obviamente não tinha nem como conhecer a fundo, mas vi que realmente eu vim participar de um projeto interessante, né? E certamente a minha vinda aqui vai ficar registrada no meu currículo como algo nobre, certamente. Bem, sem mais delongas, né, já que a gente já fez todas as apresentações, só para aqueles que ainda não me conhecem, uma breve apresentação. Sou delegado de polícia no estado do Paraná, fui delegado no estado do Mato Grosso antes, também fui oficial da Polícia Militar em Santa Catarina, um curto período de tempo. Minha formação acadêmica é de Belo Horizonte, de Minas, né? Eu não sei se eu tenho algum sotaque, fiquei sabendo que eu tinha quando eu saí de Minas Gerais e fui para Santa Catarina, depois para o Paraná, mas se tiver, pelo menos não é muito diferente dos goianos, né? Então eu sou bacharel em Direito pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, tenho 2 especializações na área, em Direito Penal e Processual Penal e em Segurança Pública. Atualmente sou mestrando em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ainda na área acadêmica, eu atuo lecionando em diversas instituições, tais como a Escola da Magistratura do Paraná, a Escola do Ministério Público, Escola Superior de Polícia Civil, Escola Nacional de Polícia Judiciária, dentre outras. Coordeno uma pós-graduação também lá no Paraná, em Ciências Criminais, e coordeno também um curso preparatório para a carreira de delegado de polícia. Sou membro de algumas instituições, assessor jurídico da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil, colunista também no Conjunto, que é um portal jurídico, para quem ainda não conhece, bastante interessante. Lá a gente tem uma coluna justamente para tratar sobre polícia. Então eu revezo lá o espaço com mais 4 delegados, inclusive o Dr. Márcio Anselmo, o delegado que começou a Lava Jato, está lá com a gente também, mais 2 delegados de Polícia Civil e mais 1 da Polícia Federal. Então a gente procura lá desenvolver justamente alguns dos assuntos que hoje a gente vai tratar aqui. Então, sem mais delongas, hoje a gente veio aqui para tratar do que se pode denominar de investigação criminal constitucional, né? Essa pós-graduação que busca dar a todos uma noção jurídica e também prática da atividade policial, ela não poderia deixar de abordar esse tema tão importante, que é então a investigação criminal, que nós vamos procurar ver hoje aqui nesse breve espaço de tempo sob um viés constitucional, como inclusive já foi mencionado pelo professor. Hoje nenhum ramo do direito pode se abster de se valer, né, do conteúdo hospedado lá na nossa Carta Magna. Vou procurar aqui, tentar, sabendo que a gente tem aqui uma pós-graduação que não deixa de ser uma preparação também para concursos públicos, tentar dar um caráter minimamente didático. Eu tenho por hábito preparar o material, não se assustem com o volume de informação, mas porque um pedido que sempre me faziam os alunos, que é disponibilizar o material depois. Então eu vou fazer isso aqui também, vou deixar à disposição do pessoal do Instituto Lato Sensu. Aqueles que ingressarem aí na pós depois poderão ter acesso ao material. Bem, então antes de nós vermos as características, a visão atual sobre a investigação criminal, a gente precisa entrar nos conceitos básicos que estão estampados lá na Constituição. A própria Constituição, ela traz uma divisão de atribuições, né? A atividade policial, ela entra num contexto de um sistema processual penal que preza pela divisão de atribuições. Então, basicamente, a gente tem no quadro que eu coloquei separadas
as funções policiais, divididas no patrulhamento ostensivo e na investigação criminal. Depois nós temos a função acusatória, a função defensiva e daí, por fim, a função de julgar. Cada uma delas separadas por órgãos distintos, né, que vão cumprir as suas funções dentro de certos limites. Então, a função de patrulhamento, de policiamento ostensivo, para manter a ordem pública, a instituição que nos vem à mente no primeiro momento é a própria Polícia Militar. Mas não só ela, a Polícia Rodoviária Federal, a própria Guarda Municipal faz um papel de patrulhamento também. Então, a Constituição, no artigo 144, é ela que define isso. A função de investigação, ela é principalmente conferida à Polícia Judiciária, dividida entre Polícia Civil e Polícia Federal. Então, a investigação de crimes comuns é incumbência dessas polícias. O que não impede, a gente vai ver na sequência, de a Polícia Militar investigar excepcionalmente aqueles delitos militares. A função acusatória, por natureza, ela é conferida ao Ministério Público, o que não impede o particular de acusar em determinadas situações, mas o MP certamente é o órgão público acusatório. Na parte defensiva, a gente tem a Defensoria Pública e os advogados vinculados ao OAB, e por fim o Judiciário, que é aquele que tem a missão jurisdicional, de julgar. Bem, todas essas atribuições, então, elas estão estampadas lá de forma expressa. Quando o quesito é divisão constitucional de atribuições, nós não podemos trabalhar com interpretações, com atribuições implícitas no corpo da Constituição. Todas elas vocês vão encontrar lá de maneira bem expressa, e daí surge, inclusive, uma série de discussões. Nós não vamos entrar aqui hoje pelo limite de tempo, mas uma delas é a própria possibilidade ou não de o Ministério Público investigar. Exatamente por isso, porque a Constituição não foi expressa nesse sentido para o parquê. Então, mas o que é certo são essas atribuições. Quanto a elas que foram colocadas aí no quadro, não há nenhuma dúvida. A Constituição, ela separou essas funções para cada um desses órgãos. Dentro da atividade policial, essa atividade que antecede o processo, a fase pré-processual, investigativa, a gente tem uma diferença básica, a maioria de vocês já deve conhecer certamente, entre polícia administrativa e judiciária. A polícia administrativa, basicamente, ela é aquela que se vincula à manutenção da ordem pública, ao patrulhamento ostensivo. A polícia administrativa quer evitar que os ilícitos ocorram, ela quer impedir a quebra da ordem pública. Então são justamente essas polícias que nós falamos, a militar, a Polícia Rodoviária Federal, elas querem então prevenir a ocorrência de delitos. Detalhe, há uma exceção, que eu já adiantei. A Polícia Militar, ela pode excepcionalmente investigar crimes, desde que se tratem de delitos militares. Então a PM tem a função excepcional de investigar nessa situação específica. Já numa outra divisão, que seria a de Polícia Judiciária, nós vamos encontrar a Polícia Civil e a Polícia Federal. Polícia Judiciária, como instituição, ela abrange duas funções. A função de apurar as infrações penais e investigar, reprimir quando não foi possível evitar a ocorrência do crime. Então a Polícia Judiciária age para tentar elucidar todas as circunstâncias, chegar à materialidade e aos indícios de autoria. A Polícia Civil e a Polícia Federal, portanto, são essas instituições que investigam crimes comuns, e excepcionalmente a Polícia Federal, ela age para atuar na função de polícia administrativa. Algumas pessoas não conhecem, mas se você for lá na Constituição, no artigo 144, parágrafo 1º, nesses incisos que eu trouxe, o 3 e o 4, você vai encontrar lá funções de polícia marítima, aeroportuária, e de fronteiras. Isso nada mais é do que uma função de polícia administrativa. Então a PF ela tem também subsidiariamente essa missão. Bem, dentro da Polícia Judiciária, então, já que o nosso assunto hoje aqui é investigação criminal, logo exercida pela Polícia Judiciária, Civil e Federal, cabe aqui a gente passar os olhos de maneira bem rápida sobre a divisão de atribuições dentro da própria Polícia Judiciária. Que tipo de crime que cada uma delas investiga? Polícia Civil e Polícia Federal. Todas investigam tudo, é bagunça, não é? Na prática, e muitas vezes a gente vê isso acontecer, mas não era para ser bem assim.
A Constituição ela começa dando o norte. Então, no parágrafo 1º do artigo 144, vocês encontram lá as atribuições da Polícia Federal. Quais crimes que ela investiga? Crimes contra a ordem política e social, ou, principalmente, crimes que atentem contra interesses, bens e serviços da União. Então, são os crimes que atentam contra a administração pública federal, suas autarquias ou empresas públicas. Esses crimes que ferem interesses da União são investigados pela Polícia Federal. Além disso, a gente tem também a possibilidade de a PF investigar crimes que acarretem repercussão interestadual ou internacional, que é a parte final do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144. Detalhe, esses crimes que geram repercussão interestadual ou internacional, eles estão listados numa lei. Então, algumas pessoas acham que se resume aí na Constituição essa separação de atribuições entre Polícia Civil e Federal, mas não. Vocês podem consultar a Lei 10.446, que é a lei que traz, então, uma listagem exemplificativa de crimes investigados pela PF. Vocês vão encontrar lá formação de cartel, furto, roubo de cargas envolvendo associações criminosas, né, atuando aí em mais de um estado, crimes patrimoniais contra agências bancárias, né, o chamado novo cangaço, quando está por trás desse crime também uma associação criminosa. Esses tipos de crime que envolvem mais de um estado ou mais de um país, a Polícia Federal pode agir. Né? Então, detalhe, esse rol aí ele é meramente exemplificativo. Não significa que não possa existir um outro crime não listado nessa lei que possa ser investigado pela Polícia Federal. Um detalhe aí especial para os concurseiros de plantão. Essa listagem ela foi atualizada recentemente, no ano passado, o inciso 6º. Ele foi incluído por uma lei de 2015, que é a Lei 13.124. Ela incluiu os crimes patrimoniais contra agências bancárias e instituições financeiras, né, praticados por organizações, por associações criminosas, mas existe um crime que não está listado nessa lei. Ele não foi inserido aí como inciso a mais, mas foi objeto de inovação legislativa recentíssima desse ano. Né? Quem que chuta qual que é esse crime? Que também seria investigado pela Polícia Federal. Crime recente, em voga, na moda. Será que o professor Adriano sabe? Já vimos isso em algum lugar? E a gente escreveu sobre isso, né, recentemente. É a lei de terrorismo, a lei 13.260 desse ano. Ela tipifica as condutas, né, que configuram o terrorismo e diz lá no artigo 11 que a atribuição para investigar é da Polícia Federal. E a competência também seria da Justiça Federal. Esse dispositivo, inclusive, é de duvidosa constitucionalidade, porque ele presume de maneira absoluta o interesse da União. Ele diz, olha, se ocorreu um terrorismo, significa que houve violação ao interesse da União. Mas, na minha concepção, não necessariamente. Você pode ter um atentado terrorista contra um grupo étnico local e estadual, que não gera qualquer repercussão em outros estados. E, nesse caso, como se presumir de maneira absoluta que houve atentado ao interesse da União? Então, a nossa opinião é que o legislador não poderia ter trazido essa presunção que não existe na própria Constituição. Mas está aí o detalhe que vale especialmente para os concurseiros. Além disso, a PF ela pode investigar tráfico de drogas, contrabando e descaminho. Né? Não todos, obviamente, os crimes de tráfico, contrabando e descaminho. Caso contrário, não existiriam as chamadas DENARCs, né? As delegacias de combate a entorpecentes e drogas no âmbito da Polícia Civil. Então, tanto a PF como a Polícia Civil, claro, podem investigar esse tipo de delito. A diferença vai ser justamente a repercussão. Em regra, o tráfico internacional, ele vai ser deslocado para investigação pela Polícia Federal. Então, as atribuições da Polícia Federal